Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao COEPcast, o podcast para você que quer se atualizar nas diversas áreas da oftalmologia, no seu tempo aí, no seu consultório, na sua casa, no trânsito. A gente vai trazer aqui os maiores nomes da oftalmologia do país para ampliar um pouquinho os conhecimentos, trazer algumas novidades, né, de uma forma bem prática, bem direto ao ponto, para que você consiga hoje mesmo colocar na tua prática, no teu dia a dia. Bom, meu nome é Glauco Aquino, eu tenho o prazer de ser o host hoje do COEPcast. Estou aqui com um grande amigo, um grande mestre de muito tempo, o Dr. Liang, ele que já foi chefe do setor de óptica cirúrgica da Escola Paulista de Medicina, é o nosso head aqui do curso de catarata e lentes de alta tecnologia na nossa área digital, né? O Hub, a nossa plataforma on demand. E, Liang, é um prazer ter você aqui. Obrigado, Glauco. Prazer é todo meu. Boa. Hoje a gente vai falar de um tema que é polêmico, né? É um tema que nem todo mundo gosta de falar, existem opiniões divergentes, mas que é muito importante, que a gente faz questão de trazer em todos os nossos cursos aqui do COEP, que é justamente quando não indicar, né, as lentes multifocais, as lentes difrativas, as lentes que têm alguma tecnologia que pode trazer muito benefício, mas que alguns pacientes não é bem indicada, e que a gente precisa conhecer muito bem esses limites para ter resultados melhores, né, para não prejudicar o paciente e para a gente não se frustrar também. Então, existe um certo movimento do pessoal colocando lente em todo mundo, né, assim como algum tempo atrás existia talvez a cirurgia refrativa, Sim. né, e que existem algumas indicações limítrofes ali. E bom, a gente tem alguns casos que são clássicos, né, que a gente sabe bem, glaucomas muito avançados, retinopatia diabética avançada, etc. Mas tem alguns casos que são ali limítrofes, né? Que são justamente o que dá a discussão e que em congresso nenhum alguém vai levantar a mão e falar eu não colocaria essa lente, ou, né? Que é sempre um ponto que a gente traz. Aqui a gente não tem muito essa papa na língua que sempre se tem no congresso ou aquele medo de perguntar. Sim. Então, Liang, assim, o que você enxerga como contraindicações? Talvez sejam essas limítrofes relativas, mas que na tua prática você prefere não colocar ou que você não aconselha aos nossos alunos que usem alguma plataforma multifocal, por exemplo? Sim. Glauco, se não tiver nenhum problema anatômico no olho, se a córnea estiver boa, a topografia, a arquitetura da córnea estiver boa, se o comprimento axial é bom, eventualmente até todo o universo que rodeia o paciente é favorável, tem uma situação que eu acho que é de um risco considerável e que às vezes pode virar uma baita de uma armadilha para nós. Todos nós cirurgiões de cristalino, que são os míopes. Os médios, baixos e médios míopes presbitas. Boa. Às vezes, o cara, ele tá bem para longe com a miopia e se vê numa condição de ter que tirar o óculos para perto, ele desenvolveu a presbiopia. Sim. E se incomoda. E ao mesmo tempo não quer usar um óculos multifocal. Sim. E por algum motivo não quer usar lente de contato para fazer a monovisão. O que fazer? É muito atraente essa situação. Vamos colocar uma lente multifocal sensu lato para promover essa multifocalidade. Aí, esse é o momento que talvez não é um erro. A gente fala sobre erros de refração. Sim. Na verdade é vícios de refração. Então eu acho que o vício do cirurgião de indicar como sendo algo muito atraente e falar assim, eu vou transformar esse paciente de míope presbita para um pseudofásico multifocal. Onde está a armadilha? A qualidade de visão para perto desse médio ou baixo míope, 50, 55 anos, a qualidade de visão para perto desse paciente, sem óculos, sem correção, é infinitamente melhor do que qualquer visão para perto ou distâncias intermediárias pseudofásico. Perfeito. Justamente porque as lentes ditas multifocais, eu vou falar sobre as lentes difrativas com os anéis, sim. Por causa dos anéis, por causa dos efeitos de disfotopsia, por causa da divisão de luz, não conseguem ainda entregar a mesma qualidade de visão de um cristalino natural
presbita. Boa. E aí o que acontece? O cara, depois da cirurgia, ele vai ter 20/20, vai ter J1, sem correção, e dizer para o cirurgião, eu estava melhor para perto ou para distâncias intermediárias antes de operar. Resolveu a minha miopia. Mas e aí, como é que faz? Nessa hora, não tem mais cristalino, não tem mais a catarata incipiente, tem uma lente intraocular, e se isso não for abordado, que é um grande elefante no meio da sala, um elefante em cima da mesa, e não for abordado, não for... os americanos falam to address the elephant. Se não for tocado nesse assunto antes, esse pode ser um potencial problema no pós-operatório. Boa. Entendeu? Isso acontece, assim, quem já fez bastante cirurgia vai ter um paciente ou outro que acaba ficando um pouco insatisfeito. Exatamente. Ou que talvez a expectativa não tivesse tão bem alinhada. Exatamente. Assim, né? E esse é um ponto que é difícil de abordar, é uma coisa que a gente traz em algumas aulas do curso e nas entrevistas, principalmente no online, que é o paciente, às vezes, ele tá, como você falou, 20/20, às vezes 20/15, J1, mas ele não tá feliz, né? E o número para ele tanto faz, se é 20/20, 20/15, até o próprio J1, às vezes a gente supervaloriza, né, essas medidas, mas de fato isso não é o que necessariamente vai trazer a felicidade, a satisfação para aquele paciente. Concordo. E quando chega um paciente assim, já chegou algum no teu consultório assim, como é que você faz? Tem algum outro teste que você avalia, além do normal lá na telinha, colocar, né, o logaritmo lá e ver se dá certo ou não? Como é que você desenrola com esse paciente? Se o paciente... Existem duas situações distintas. Uma situação é o paciente que já vem pseudofásico, já vem com uma lente, duas lentes difrativas nos olhos, e insatisfeito. Essa insatisfação, em uma porcentagem razoável, considerável das vezes, ô Glauco, muito provavelmente essa insatisfação é derivada de um não compartilhamento dessas informações no pré-operatório. Boa. Então, como eu falei dos assuntos não muito agradáveis no pré-operatório, se o paciente sabe que ele pode ter sensibilidade ao contraste, não nesse termo, mas sim. esse fato, que ele pode precisar de mais luz para perto, precisar de mais iluminação no seu tablet ou no seu celular, isso antes de operar, quando se aborda isso no pré-operatório, no pós-operatório a situação diminui de tamanho. Sim. Agora, se nada disso for falado pelo cirurgião, porque o cirurgião fica com receio de perder aquele paciente e o paciente não querer mais fazer a cirurgia com ele, ou seja, ele não fala as coisas ruins, só fala as coisas boas, o paciente compra a ideia, aí depois da cirurgia apresenta as coisas ruins, a dimensão, a intensidade dessas coisas ruins potencializa muito. Nós somos pacientes, eu sou paciente de joelho, não estamos falando de oftalmo agora, eu preciso fazer uma prótese de joelho. Sim. Se o meu ortopedista disser assim, Liang, vai dar tudo certo, o que eu imagino que vai ser o tudo certo? Daqui a uma semana, depois de uma semana numa prótese de joelho, eu vou praticar meu esporte. Sim. Agora, se eu não vou conseguir praticar, eu vou falar assim, doutor, não deu tudo certo. Não está dando certo aqui. Eu não estou conseguindo andar. Eu queria correr. Fala, não, mas não é assim. Você vai conseguir correr daqui a 6 meses. Ah, peraí, mas você não me falou isso. Sim. É a mesma situação para oftalmologia. Para esse universo das cirurgias de cristalino. Essa primeira situação de que o paciente já vem pseudofásico, já se queixando, a abordagem é mais delicada e tem que ter um tato com o paciente. Uma situação aconteceu comigo, na época da Restore, o paciente veio operado e falou assim, ela chegou e falou, eu quero tirar as lentes intraoculares, já tendo sido operada por um outro cirurgião. Eu falei, por quê? Eu não estou enxergando nada. Avaliação, exame oftalmológico, 20/20 sem correção, J1 sem correção, com uma baita de uma luz para perto. Ela falou assim, eu não enxergo isso em casa. Long story short, ninguém falou para ela, Glauco, que precisava iluminar o papel. Então, ela ficou satisfeita? Não. Sim. Ela ficou satisfeita com a minha explicação? Sim.
Mas ela ficou satisfeita com o big picture? Não. Por quê? Porque ela precisou mudar o estilo de vida dela para atender uma realidade que ela não sabia que ela iria passar. Sim. Entendeu? Obviamente, a conversa foi no sentido de não trocar essa lente para não substituir essa por uma outra lente, Sim. mas ela teve que, infelizmente, trocar mudar esse estilo de vida. Boa. A outra situação, justamente para evitar que haja piora, ou melhor, para que não exista uma insatisfação, um paciente 20/20 J1 é justamente falar abertamente sobre esses problemas, que podem acontecer ou não, sem o toque da lamentação. Não é olha, a senhora vai ficar bem, ou o senhor vai ficar bem, mas pode ser que tenha isso. Se eu puder dar uma sugestão, elimina essas frases, mas, porém, contudo, entretanto. Boa. Porque faz parecer que ter uma disfotopsia é ruim, faz parecer que a diminuição da sensibilidade ao contraste é ruim, faz parecer que o halo é ruim. Não, essas coisas podem vir junto, vem no pacote completo. Sim. E que, com o passar da adaptação, vai se soltando do paciente. Então, tem que falar abertamente, para que não tenha essa situação no pós-operatório. Boa, deixar isso bem alinhado, e eu acho que, assim como a gente supervaloriza o J1 2020, às vezes a gente também supervaloriza essa parte, né, dos problemas que podem acontecer. Perfeito. E não necessariamente problemas, como você falou, são coisas que vêm junto com a tecnologia. Não existe aumento, né, não existe almoço grátis, né? Exato. Alguma coisa você vai precisar ceder para você conseguir enxergar de longe, de perto, eventualmente sem óculos. Então trazer isso como vai acontecer isso, né, para que você consiga enxergar. Então isso faz super parte. Mas a gente sabe também que alguns pacientes são mais tolerantes, outros são menos, alguns vão querer te matar porque estão vendo uma luzinha, o outro nem percebe se você não perguntar, né? E você percebe algum tipo de perfil psicológico ou alguma queixa, alguma pergunta que... esse perfil de paciente que talvez não fique muito bem, né? Ou que seja mais sensível, talvez, a esses glares, halo, enfim, as disfotopsias que podem acontecer. E que você, quando o paciente vem com esse perfil, faz alguma pergunta, você já fala, talvez não seja o melhor paciente para colocar uma multifocal difrativa? Glauco, quando nós falamos, comunidade, nós colegas, falamos sobre alinhar as expectativas, esse alinhamento, esse ato de alinhar a expectativa, nunca é da gente ter mais expectativa do que o paciente. Sim. Alinhar a expectativa significa derrubar a expectativa do paciente. Porque se o paciente não for exigente, e o perfil do paciente, que é uma pessoa que está de bem com a vida, com a correção que ela tem, e gostaria de algo a mais, então um exemplo é lente de contato. Vive bem com lente, vive bem com óculos, mas não ficar brigando com a correção atual que a pessoa tem. Essa pessoa, esse perfil, sem rotular, se é um perfil ABC, esse perfil é um que potencialmente vai ser mais feliz, tipo de paciente. Agora, quando eu falei sobre alinhamento de expectativa, quando a paciente chega ao consultório, sendo você ou eu, sendo você a primeira opinião ou a segunda ou terceira opinião, e já o paciente já chega com uma opinião moldada na sua expectativa e querendo procurar alguém que atenda essas expectativas, aí começa porque aí começa o perigo. O que acontece? O paciente ele não sabe, como leigo, e nós somos leigos em ortopedia, por exemplo, o paciente não sabe quais são os efeitos colaterais. Perfeito. Ele não tem obrigação de saber. Nós também não temos obrigação de conhecer, de saber que o paciente é desse jeito numa primeira consulta, no primeiro contato. Então, o paciente que chega com muitas, eu vou colocar em muitas aspas, fantasias,
ou nós alinhamos, então começamos a eliminar uma fantasia, outra fantasia, uma expectativa, outra expectativa, para que a gente consiga enxergar o core da demanda desse paciente. Aí a gente consegue trabalhar. Agora, se o paciente não for aberto à negociação pode ser que tenha um pouquinho de coroazinhas de luz no pós-operatório. Ah, não, mas isso aí eu não quero ter, não. E é bom que o paciente já tenha um contato com alguém que foi operado. Sim. E fale sobre essas coisas, que aí os dois se falam sobre esses pequenos elefantes na sala. Então, olha, é o seguinte, precisa usar mais luz. O paciente chega e fala assim, olha, o meu padrinho, meu vizinho operou e ele falou que precisa de mais luz, mas ele está muito bem. Justo. Dá para emendar. E como é que é para você, para esse papo de terapeuta, né? Como é que é para você, então, ter que acender mais luz, ter que aumentar o brilho do celular? Não, tudo bem, tranquilo. Boa. Doutor Glauco, não aguento mais isso aqui. Então, esses tatinhos aí que a gente tem que ter, tato, para saber onde que o paciente... Não somos nós pisando em ovos. É ele mostrando para a gente qual que é o comportamento dele. Boa. Por isso que o chair time, que é clichê, papo terapia, que é clichê, é importante. Não é só ficar falando sobre amenidades, é identificando esses pontos. Isso é importante para o sucesso da cirurgia, ou para a insatisfação mútua, né? Perfeito. E nesses casos, assim, são pacientes que até têm uma condição de colocar, sim, né, vamos dizer assim, anatomicamente, né, estruturalmente, mas que talvez psicologicamente ou ele não está tão disposto assim, né, a Exato. ter esses contrapontos aí. Exato. Mas existe uma outra coisa que é o paciente que já conversou com um monte de gente, meu amigo ficou sem óculos, meu amigo tá voando, e chega no seu consultório já querendo muito, né, às vezes ele sabe até nome da lente, sabe, não, sim, pois tal lente tá perfeito. E aí você vai ver e para aquele paciente não cabe, né. E existe uma certa pressão de você falar, puxa, mas e aí, né, o que eu faço? Nesses casos, tem algum tipo de estratégia que você costuma usar? Ou você vai direto de monofocal, explica para o paciente, para você não faz sentido? Lógico que caso a caso, né, vai mudando, mas como é que você aborda essa expectativa? E muita gente, o medo é perder o paciente, né? Às vezes cai nessa do paciente, não, tem esse problema aqui, vamos fazer, mas pode ser que tenha, e aí depois fica ruim, né? Como é que você aborda isso? Ô Glauco, eu no consultório, eu ajo como um pescador. Tá. Então, o paciente tem o desejo de operar, nós trocamos compartilhamos as informações, eu compartilho as informações com ele, ele compartilha as opiniões comigo e nós chegamos num relacionamento em que eu literalmente não tenho nenhum receio, nenhum medo de perder o paciente. Boa. Ao invés disso, eu prefiro pensar que eu me livro de um paciente problemático. Tá? Eu não sou absolutamente nada agressivo nas indicações e dentro do universo dos pacientes com indicação de cirurgia de catarata ou de fácula refrativa, que eu não faço de rotina, a não ser que haja um super hipermétrope com cristalino superintumescente, com ângulo oclusível, essa é uma situação à parte. Eu não estimulo o paciente a operar. Justo, ótimo. Eu acho que essa indução do paciente para operar, justamente porque enxergar no paciente uma possibilidade de torná-lo pseudofásico, é uma baita de uma armadilha para nós, ou para mim. Tá? Não posso julgar ou criticar colegas que tenham um perfil diferente do meu, mas eu sou absolutamente contra esse comportamento de, putz, eu não posso perder o paciente. Boa. Eu prefiro me livrar de um paciente assim. Perfeito. Aí você deu o exemplo agora de um paciente fictício, hipotético, que chega já sabendo já sabendo qual lente que ele quer implantar, etc, etc. Aí, na conversa, acende umas 3 luzes amarelas. Né? E eu aprendi há muito tempo com
um docente nosso a dizer a seguinte frase, e eu lancei 2 vezes na minha vida, o Glauco, eu falei assim, eu acho que eu não sou o médico ideal para a senhora. Nessa hora, eu não sei o que passa na cabeça do paciente ou da paciente, sim. porque ela vem com várias expectativas, mas nunca esperaria que o médico dissesse assim, eu não vou te operar. Sim. Então, eu sou bastante libertário nesse sentido. E, ao mesmo tempo acrescentando-se a isso, eu não sou um fanzaço de lente difrativa. Justamente porque tudo isso que a gente falou até agora sobre os efeitos fóticos, sobre a sensibilidade ao contraste, sobre as insatisfações relativas, eu também quero evitar. Sim. Eu posso dar um tratamento bom para o paciente sem precisar ficar preso a esses conceitos ópticos. Sim. Entendeu? Então, uma das coisas eu falo em 100% das vezes para o paciente ou para a paciente que vai usar um óculos no pós-operatório. Boa. Então, e também isso é para, justamente, essa prática não é para, eu não divulgo isso, mas é para normalizar o uso do óculos eventual em contraposição ao que a gente vê nas redes sociais, aquela expressão, independência dos óculos. Sim. Entende? Então, a felicidade e a satisfação do paciente não estão atrelados à independência dos óculos, está atrelado a uma melhora na qualidade de vida. Boa. E a melhora na qualidade de vida não quer dizer que a pessoa tenha que ficar, ou eu tenha que prometer que vai ficar 100% sem óculos. Sem óculos. Pega o paciente que está 20/20 J1 e está insatisfeito. Sim. Entregou algum resultado? Entregou objetivamente sim, mas subjetivamente não conseguiu entregar um resultado bom. Sim. Entendeu? Boa. E legal você ter trazido esse ponto, porque é uma coisa que aconteceu em um dos cursos aqui do presencial, já estava presente, e não lembro quem que foi, emitiu uma opinião muito parecida, assim, olha, eu não sou o maior fã de lentes difrativas, ou pelo menos não para todos os pacientes, né, nem sempre é a minha primeira escolha. E aí o cara tava, puxa, mas eu vim para um curso de cirurgia de catarata com lentes de alta tecnologia, o cara... Mas é justamente isso, assim, quem tem muito tempo de rodagem, né, sabe que às vezes não vai bem, ou que às vezes não é a melhor indicação. Então, você ser bem pé no chão na hora de indicar é importante. E aí vem uma segunda pergunta, que é o seguinte, você já teve algum paciente seu, ou que veio para você depois de ter operado fora, etc., que estava insatisfeito e que você trocou, né, a lente? Porque é um ponto que, assim, eu já vi alguns colegas falando, não, eu falo para o paciente que se a gente precisar trocar, a gente troca. Mas não é bem assim, cirurgia não é tão simples, dá para fazer, claro, tem que ter alguns cuidados, mas não é o ideal, né? E se já aconteceu contigo, tua experiência, assim, depois de quanto tempo foi, como é que foi essa conversa antes, até ter a certeza, melhorou depois, como é que foi isso? Conta pra gente. Quando eu falei sobre eu ser pouco agressivo, eu não ser um grande adepto das lentes difrativas, uma das coisas que eu quero evitar é justamente ter que passar por essa situação e depois ter que trocar uma lente. Sim. Veja, Glauco, trocar uma lente é remover a lente. Sim. Que você passou semanas, meses conversando com a paciente, planejando, discutindo, compartilhando opiniões e informações com o paciente, operando, fazendo o pós-operatório para depois tirar. Sim. Então, em última análise, trocar a lente é a falência total desse processo. Perfeito. Muito bem. Trocar uma lente multifocal, uma lente difrativa, por uma outra lente de outra categoria, seja mono, seja EDOF, seja qualquer coisa, significa trocar de cobertor curto. Então, não existe almoço grátis. Sim. E esse almoço pode ser uma grande surpresa. Boa. Então, quando você vai trocar uma
algo, uma lente, ou trocar um resultado Boa. insatisfatório de uma lente com uma lente difrativa por uma outra lente, é uma outra conversa, reseta o relacionamento, vai criar um outro cenário para o paciente. Sim. E isso cria uma insegurança para o paciente, às vezes, ou até uma sensação de confiança de que vai dar tudo certo, mas também de outro ciclo de fantasias e expectativas. Uhum. Muitas vezes, quando se troca uma lente difrativa por uma outra lente, esse cobertor fica mais curto ainda. Já que ele não ficou satisfeito com lente difrativa, porque tem desfotopsia, tem redução da sensibilidade ao contraste, não está satisfeito subjetivamente, vamos para uma outra categoria de lente que não contenha os anéis difrativos. Sim. E se não contiver os anéis refrativos, muito provavelmente não vai ter a mesma amplitude de foco que aquela lente com anel difrativo poderia oferecer. Sim. Então, para o cirurgião, também tem a sensação, pode ter a sensação de que, será que ele vai ficar feliz? Uhum. Né? Falei disso tudo, não respondi essa pergunta, que é o seguinte, eu particularmente, eu nunca troquei graças a Deus até hoje, nunca troquei nenhuma lente de nenhum paciente meu. Sim. E ao mesmo tempo, eu faço parte de alguns grupos, de algumas equipes cirúrgicas, e eu já troquei. E uma das coisas que... Existem dois comportamentos no relacionamento do cirurgião com seu paciente. Vamos trocar logo. Do ponto de vista cirúrgico é ótimo, porque a lente não está totalmente aderida, não precisa cortar, não precisa, a alça não está aderida no equador do bag. Isso facilita a remoção e facilita a troca. Mas esse comportamento não dá tempo para o paciente se acostumar, adaptar. Muito bem. A outra situação, outro cenário é o paciente ter passado por 6 meses de adaptação e não se adaptou. Frustração por 6 meses, continua reclamando, o relacionamento médico-paciente começa a beirar o deterioramento. Boa. E ainda vai ter que trocar. Sim. E vai resetar e vai continuar mais 6 meses de relacionamento. Sim. Deu tempo para constatar que não houve a adaptação, só que a cirurgia se torna um pouco mais trabalhosa. Sim. Ok, é a responsabilidade cirúrgica da equipe, não tem nada... não tem o envolvimento do paciente nessa hora, mas aí eleva os riscos. Sim. Essa conversa, esse discurso de, olha, se não der certo a gente troca, eu acho absurdo. Tá? Por quê? Cada cirurgia a gente passa 10, 15 minutos falando somente sobre os riscos de cirurgia, para começar endoftalmite, DR, afasia, descompensação corneana, etc, etc. E faz a cirurgia, deu tudo certo na recuperação anatômica e fisiológica do olho, vai ter que trocar e vai começar tudo de novo isso. Sim. Então, ninguém faz uma cirurgia para... se não der certo a gente troca. Não faz isso, entendeu? Então a gente investe 110% das nossas energias naquela única, se Deus quiser, naquela única cirurgia para aquele olho, entendeu? Agora, trocar por ter... uma insatisfação, trocar, porque existe uma outra lente mais avançada, mais sofisticada, eu acho de um risco desnecessário. De certa forma, banaliza um pouco. Muito, né? O paciente acha que não, se dá para trocar, então é porque a cirurgia vai ser super tranquila, né? Exatamente. E até puxando esse exemplo da prótese, eu ouvi do Thiago Prato, que é um grande amigo também, mestre lá da escola, onde eu fiz glaucoma também, e ele fala muito sobre isso, né? Hoje em dia tem muitos devices para glaucoma, e aí ele fala assim, tem gente que fala isso, a gente põe, se não baixar a pressão, a gente faz outra coisa, daqui a pouco faz outra coisa. Imagina se isso é no seu joelho, né? Você fala assim, não, vamos fazer uma cirurgia de 8 horas, a gente troca seu joelho, se amanhã você não estiver andando, a gente faz de novo. Exatamente. Não funciona assim. Não funciona assim. Então, na oftalmo também não deveria, né? E além disso, a parte financeira, né? Exato. Se você vai trocar, alguém vai pagar a conta. Perfeito. Então, isso é conversado com o paciente aceita fazer um novo pagamento
no mesmo olho que ele já operou? Perfeito. Então, essas são discussões que são muito importantes que a gente traz nos cursos, seja no presencial ou no online, porque justamente quem tem muita bagagem, já aquela curva, né, de aprendizado já está lá em cima, já viu acontecerem problemas e é justamente para facilitar essa curva de aprendizado, né? Você não precisar passar por esses perrengues que existiam mais nas lentes anteriores, mas hoje ainda existe. Ninguém está, né, inerte de riscos ou protegido totalmente de ter alguma insatisfação. Exato. Então, eu acho que isso é muito importante trazer, porque nos cursos, principalmente no online, com essas entrevistas todas, você vai pegando alguns cacuetes de conversar com o paciente, de alinhar as expectativas, que é diferente em realidades diferentes, né? Com todos os especialistas do Brasil que a gente acabou trazendo, grandes nomes. Então, isso não é para desestimular ninguém a aprender, porque as cirurgias são muito boas, as tecnologias são muito boas, desde que respeitados, né, essas conversas e os limites ali. Então, a gente tinha que trazer você aqui, porque você é um cara que fala muito bem sobre isso, que não tem papas na língua, né? A gente vem no congresso, todo mundo mostra aquele casinho que ficou perfeito, o paciente ficou ótimo, nem sempre é assim, a gente precisa, né, se munir de como resolver ou de como evitar essas situações. Então, Liang, queria te agradecer muito pela presença. Eu que agradeço. Estou sempre à disposição para a gente bater papos. Boa, sempre um papo descontraído, é a ideia do CoepCast, né? E também das entrevistas e das aulas que tem, né, no curso que você, junto com o Takashi, né, organizaram tudo, chefiaram. Então, tá super interessante. Para quem quiser, siga a gente no Instagram, no Coep Cursos, Hub Coep, e também, né, no podcast, ativa o sininho. Procura a gente no link da bio, que tem vários cursos que são super legais para, né, aumentar a tua segurança com esse e com outros tipos de tecnologias na oftalmologia. Então, obrigado, Liang, de novo. Obrigado, foi um prazer. E até a próxima.